Em áudio e vídeo, a opinião no Jornal da Manhã de Vera Magalhães, já conosco. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para vocês todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, Jair Bolsonaro fez uma espécie de aceno de que pretende conversar com os líderes partidários e presidentes das legendas em favor da reforma. O governo tenta sair das cordas na articulação política, é isso, Vera Magalhães? É isso sim, Thiago. O governo começou a semana percebendo que o tom no fim de semana tinha sido excessivo, tanto por parte do presidente quanto de alguns de seus apoiadores, que erraram na mão e acabaram levando a um clima de conflagração no Congresso que não ajuda em nada o executivo. Então, o próprio Bolsonaro pediu para que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entrasse em campo para articular reuniões suas, tanto com os líderes dos partidos, quanto com os presidentes das legendas. Isso parece uma coisa bem básica, mas se a gente se lembrar de que o governo antes dizia que não negociaria com os partidos, que não negociaria com as lideranças, faria negociações temáticas, caso a caso, com bancadas como a bancada da Bíblia, como a bancada ruralista, isso é sim uma mudança, um ajuste aí de estratégia na articulação política. Foi muito mal vista a briga da líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, com o deputado Kim Kataguiri por meio das redes sociais. Da mesma maneira, não pegou nada bem o fato do líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, ter saído do Palácio da Alvorada com o presidente no domingo e imediatamente ter ido falar mal do presidente da Câmara em grupos de WhatsApp da bancada do PSL. Esses dois fatos foram vistos como uma manifestação da inexperiência dos líderes escolhidos por Bolsonaro no Congresso. Ele ouviu essa avaliação de pessoas mais experientes, aqueceu, pediu para que o Onyx, então, entabulasse essa reunião que deve acontecer nos próximos dias. Existe também um grupo que advoga que o presidente se encontre com o Rodrigo Maia para dissipar o mal-entendido entre eles e reestabelecer um canal importante para a tramitação da reforma da Previdência. E a próxima tentativa do governo é fazer com que seja finalmente nomeado o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça para que ela possa voltar a andar. A reforma, nesse momento, está parada no seu estágio inicial. A Comissão de Constituição e Justiça só tem que definir se ela é admissível sob o ponto de vista jurídico, ou seja, deveria ser uma etapa muito rápida para que ela já começasse a ter o mérito discutido na comissão especial, que nem foi composta ainda. Então, todos esses arranjos, que são arranjos básicos e que já deveriam estar sendo feitos, mas que é bom que comecem a ser feitos, é bom que se comece a negociar política sem esses chavões de nova política, velha política, vamos negociar por meio de pressão da sociedade, tudo isso que é muito bonito como teoria, mas que não funciona na prática, é bom que se passe a uma articulação política racional, pragmática, para que a reforma finalmente avance, Thiago. Ô Vera, aí também parece haver um esforço de falar ao que a gente chama de economia real. O Planalto percebeu que os desacertos na política estavam abalando a confiança do mercado. É isso? Isso vai mudar? Isso está mudando também, Thiago. Tem uma certa mudança de tom aí entre ontem e hoje. O governo mostra uma preocupação de mostrar ganhos que sejam perceptíveis, tanto pelo mercado, esse ente mais abstrato aí, de que o professor Vila tanto fala, quanto pela economia real a que você se referiu. Então, o presidente fez uma série de posts falando, por exemplo, da geração de empregos formais nos últimos 2 meses, que realmente deu um salto. Foram 173 mil novas vagas em fevereiro e no total do ano já são 211 mil novas vagas, que foi o número que Bolsonaro levou ao Twitter. Da mesma maneira, o general Rego Barros, porta-voz do governo, foi acionado para que ontem fizesse um briefing com aspectos positivos, aspectos virtuosos da última semana, que no entender do governo não tiveram merecido destaque na imprensa. Então ele falou de ganhos com as viagens do presidente, falou dessa criação de empregos, falou dos leilões de aeroportos e das novas concessões que estão sendo preparadas pelo governo. Tem um ministro que virou queridinho, xodó do governo, pela
pelo potencial que ele tem de gerar boas notícias, que é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Ele é alguém que já ocupou vários cargos na administração pública, é consultor legislativo do Senado, da Câmara de carreira, e ele é até hoje a maior nota do IME, o Instituto Militar de Engenharia, um engenheiro de formação. E tem sido considerado um ministro muito ágil ao fazer a sua pasta andar, deslanchar, e é uma pasta que tem potencial de mostrar coisas concretas, obras, realizações, concessões, etc. Então, Bolsonaro deve se valer mais desse ministro. É um ministro que, com qualquer ministro militar que você fale no governo, você nota uma admiração muito grande por ele. Eles falam, nossa, ele até hoje é a maior nota do IME, é alguém que tem o respeito, inclusive, dos generais do governo. Então, deverá ser mais acionado também para essa preocupação do governo de gerar boas notícias e não fazer com que aquele otimismo inicial com a aprovação da reforma, com a agenda liberal do governo, se dissipe. Nos posts que fez hoje, Bolsonaro faz referência especificamente a isso. As políticas liberais do governo estão sendo positivas para gerar emprego, etc, etc. Então, ele fala tanto a esse mercado mais abstrato, quanto a empresários, empreendedores, para evitar que um certo pessimismo com as últimas notícias ruins do governo contamine a economia. Então, tem essa preocupação política de um lado e econômica de outro, Thiago. Bom, é aguardar. Hoje o ministro Paulo Guedes estará na Câmara, a Jovem Pan acompanha. Até mais tarde, Vera, bom trabalho. Até mais, um bom trabalho para você.